A gente falou aqui sobre a multa em cima do deputado federal Daniel Silveira, inclusive ele que é do PTB do Rio de Janeiro, ele se pronunciou a respeito dessa multa de R$ 2.600.000 aplicada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, por descumprimento de determinação da corte. Vamos acompanhar. O devido processo legal não está sendo respeitado. Essa multa, além de desproporcional, ela inexiste no processo. Inclusive, ele usa o processo civil para aplicar uma multa em ação penal, que já foi extinta a punibilidade com a graça presidencial, né? Inclusive, o presidente comutou as penas. Não pode ser objeto de revisão de outros poderes. A PGR já deu parecer pela aplicabilidade imediata retroativa à data da publicação da graça constitucional e também a revogação de toda e qualquer medida restritiva de direito. Então, Alexandre, ele desrespeita, ele usa o subterfúgio de dizer que é uma nova PET. Mas a questão é que tudo que ramifica do processo principal, isso é base do direito penal, tudo que ramifica do processo principal, uma vez o processo principal extinto, tudo que advém dele acaba também, ele é extinto, ele se esvai. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele demonstra, ele sim, um claro desrespeito às leis e ao devido processo legal. Bom, Paulo Figueiredo, 2 minutos para você. O perdão do Bolsonaro não valeu de nada? A caneta do Bolsonaro não vale? A palavra do Bolsonaro não vale? A figura dele como presidente não vale? Condenação foi ilegal, violando o princípio da imunidade parlamentar, aliás, por crime de opinião, né? A multa que o Alexandre aplicou e que tem aplicado para todo mundo, ela inexiste no processo penal, só existe no processo civil. Não existe, podem procurar a multa, conversa, peguem qualquer advogado pergunta, advogado criminalista de preferência, pergunta, existe multa combinatória em processo penal? O cara vai rir, fala assim, pô, tá maluco? Faz nem sentido, né? O processo foi extinto com a graça presidencial e o Ministério Público, que é o titular da ação penal, também se manifestou nesta direção. Não tem mais nada nisso, além de perseguição política. Mais nada. Absolutamente nada. Detalhe, isso inviabilizou a vida do Daniel Silveira, mas inviabilizou a vida política dele também, porque ele, neste momento, muito provavelmente seria senador eleito pelo Rio de Janeiro. Não tem mais nada. Perseguição política pura e simples. Abuso de autoridade, flagrante, acontecendo neste momento. Um poder extrapolando as suas prerrogativas constitucionais. E tem gente que acha que não fazer nada não pode fazer nada porque o remédio contra isso seria pior do que a doença. O que é um remédio pior? O que é o remédio contra isso pode ser pior? Como é que o restabelecimento da Constituição pode ser pior? Como é que alguém pode ser covarde a ponto de se esquivar em uma desculpa esfarrapada dessas? Covardia. E a gente sabe, tem um problema. A gente tem um problema nas Forças Armadas brasileiras, que é o seguinte, como a gente não entra em combate real, muitas vezes as pessoas chegam nas mais altas postos de oficiais sem terem a sua bravura testada. E aí, isso permite que muitas vezes carreiristas cheguem lá, pessoas que batem no peito, falam, eu arrebento, é comigo, pode deixar que eu faço, mas na hora H espirram, porque a gente sabe que na vida tem essas pessoas. A gente sabe. Então, muitas vezes, algumas pessoas se esquivam e olham esse tipo de coisa e falam, é com o Daniel, não é comigo, né? Mas vocês podem ter certeza que se não tem mais lei valendo para o deputado Daniel Silveira, não tem lei valendo mais para ninguém. Todos os juízes do país podem fazer o que eles quiserem. E isso, desculpa, não é democracia. Ninguém aqui está pedindo virada de mesa, já falei isso várias vezes, ninguém está pedindo intervenção militar, junta militar, seja lá o que se chama disso. Todo mundo quer, simples, a restituição das liberdades individuais. Para o Daniel Silveira, para o Sérgio Cabral, como eu defendi ontem, para o Lula, como defendi antes, para todo mundo. Liberdades constitucionais são dadas por Deus, são só garantidas pela Constituição. Apenas garantidas pela Constituição. Mas vem de Deus.